Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segunda-feira, dia 3 de agosto. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, segunda-feira na área, é claro que eu separei o melhor pra vocês. Tem palpite de resultado, gols, escanteios, cartões, jogadores, estatísticas, tudo no canal mais completo do YouTube. Então, se você puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 300 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá, começando às 14 horas na Noruega, Norueguinha eu diria, segunda divisão da Noruega, partida entre Ranheim e Rajensound. Time, segunda divisão da Noruega, como carinhosamente a gente apelida aí de Norueguinha, é um campeonato bom pra gols, tá? O Ranheim em casa, extremamente over, olha isso, 5-2, 3-2, 2-2, 5-1, 3-2, pancadaria de gols. E a equipe visitante do Rajensound na mesma tocada. 3-1, 5-2, 4-3, 7-0, 5-1. Histórico do confronto. 2-0, 4-2, 3-1. O que eu gosto aqui pré-live? Gols. Jogo para 2, 3 gols. Um possível ambas marcam. E primeiro tempo em alta intensidade. Um gol já no primeiro tempo. E é isso. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela para Ranheim e Rajensound. Jogo para 2 gols, tá batendo 100%, 3 gols na partida, 90%, 4 gols no jogo, 85%. Uma coisa importante, mais de 1,5 gols na probabilidade tá batendo 100%. No futebol não existe 100%. Futebol não é uma ciência exata. Pode rolar um 0-0 aqui? Claro que pode. Isso aqui é futebol. A probabilidade é alta, mas não tem nada garantido, tá beleza? Obviamente que pré-live é um jogo que cheira gols, né? Um gol já no primeiro tempo, 95%. Vamos dar uma olhadinha também nos escanteios e cartões. Escanteios, Ranheim 5.6, Rajensound 4.9. Se por um acaso chegar no final do primeiro tempo, jogo 0-0, em alta intensidade, alta probabilidade aqui para sair canto, tá? Cartões, 0.8, 1.9, juizão 3.5. Teoricamente um jogo aqui para poucos cartões. 14 horas na Suécia, jogo do Djurgården contra o Västerås. Vamos lá, aqui é jogo do quarto contra o quinto colocado. Se a gente der uma olhadinha na race das equipes, o Djurgården em casa é uma equipe over goals e o Västerås fora também é over goals. O que eu gosto aqui? Partida para mais de 1,5 gols e um possível ambas marcam. Vamos dar uma olhadinha aí na probabilidade. Probabilidade na tela para Djurgården e Västerås. Partida para 2 gols, 75%. 1 gol no primeiro tempo, 70%. Escanteio, Djurgården 6, Västerås 4.2. Cartões, 1.4, 1.7, juizão 3.1. Partida aí para poucos cartões. 14 horas ainda na Suécia, partida aqui entre Halmstad e Sirius. Jogo dos opostos, tá? O Sirius vem na primeira colocação e vai jogar contra o último colocado. Puxando o race, Halmstad em casa, perdeu 3, ganhou 1, empatou outra. Mercado de gols vem forte. O Sirius fora, são 4 vitórias, 1 empate. Isso aqui é retrospecto de time mandante e mercado de gols também muito forte. Para resultado, vitória Sirius ou Sirius para vencer um dos tempos, uma das partes, e uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidade na tela. Probabilidade na tela para Halmstad e Sirius. Jogo para 2 gols, 90%. 1 gol no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Halmstad 3.8, Sirius 5.6. Mesmo o Sirius jogando fora de casa, acredito que tenha mais escanteios aqui na partida e também no primeiro tempo. Vamos dar uma olhadinha, a média de primeiro tempo, time da casa 1.7, Sirius 3.1, tá? Cartões, 1.7, 1.8, juiz média baixa, 2.9. 15h30 na Escócia, jogo do Celtic contra o Dundee. Time é o seguinte, até falei na análise, né, do Rangers. Na Escócia, tem 2 times que mandam por lá. Um é o Celtic e o outro é o Rangers, tá beleza? O Celtic vai estrear,
É o primeiro jogo aqui, primeira rodada, vai jogar em casa. Vamos lá. Se a gente der uma olhadinha na race do Celtic em casa, empatou 2, ganhou 3. E quando a gente olha o histórico contra o Dundee, 2-1, 1-0, 6-0, 2-0, 7-1. Só dá Celtic. Então, para resultado, vitória Celtic e um jogo para pelo menos 2 gols. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado porque é a primeira rodada. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Celtic e Dundee. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, 70%. Com relação aos escanteios, Celtic 5.7, Dundee 4.6. Final do primeiro tempo, Celtic na pressão, jogo ainda 0-0, um canto no final do primeiro tempo. O Celtic em casa é uma equipe que geralmente produz escanteios, tá? Cartões 2.4, 1.5, juizão 3.9. 16:15 na Islândia, mais de um jogo bom para gols aqui, partida entre Valur e Stjarnan. É jogo do 5º contra o 10º colocado. Puxando o race, vamos lá. O Valur em casa oscila, porém mercado de gols vem forte. O Stjarnan fora, perdeu 3, empatou 2, mercado de gols também vem forte. Histórico do confronto, vamos lá. 3-2, 2-1, 3-1, 2-2, 5-1. Time, jogo pré-live aqui para 2, 3 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Valur e Stjarnan. Partida para 2 gols, 90%. 3 gols na partida, 80%. Um gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, teoricamente, um jogo bom para gols. Escanteios, Valur 6.6, Stjarnan 6.2. As duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões 1.9 e 2.7. 19 horas, campeonato argentino na área, partida entre Platense e Tajeres. Time, é o seguinte, campeonato argentino geralmente é uma tendência aqui para menos de 4 gols, tá? Pela tabela de probabilidade, 2 gols na partida, 65%, menos de 4 gols na partida, 95%. Pré-live, o menos de 4 gols chega mais forte. Com relação aos escanteios, vamos lá. Platense 5.1, Tajeres 3.4. O que eu achei interessante aqui, ó? Final do primeiro tempo. Esse jogo 0-0 ou de repente o Platense perdendo, um canto no final do primeiro tempo. Tá beleza? Cartões. Platense 1.6, Tajeres 2.2. Juizão 6.7. A média do juiz é alta. Pelo menos um cartão aí para cada lado. Time ainda na Argentina, partida entre Vélez e Independente. Jogo para 2 gols, 65%. Partida para menos de 4 gols, 80%. Mais um jogo aqui pré-live, que o menos de 4 gols chega mais forte. Com relação aos escanteios, Vélez 5.3, Independente 4.7. Cartões 2, 2.8 e o juizão 4.6. Dá pra gente pensar aqui em um cartãozinho pelo menos para cada equipe. 21 horas, provavelmente o melhor jogo do dia. Oitavas de final da Copa do Brasil, partida entre Atlético Paranaense, o Furacão, contra o Vitória, jogo de ida. Negócio é o seguinte, o Atlético Paranaense em casa, dos 10 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. E desses 10 últimos jogos em casa, o Furacão meteu gol em 8 partidas, ou seja, jogando em casa é uma equipe que geralmente faz gols. O Vitória, como visitante, oscila, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra, e é uma defesa que geralmente sofre gols. Dos 5 últimos jogos fora, tomou gol em 4. Então aqui pensando em resultado, para o Atlético Paranaense vencer ou empatar contra o Vitória, e pensando em gols, pelo menos um gol do Furacão na partida. Over 1.000 gol, Atlético Paranaense. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Atlético Paranaense e Vitória. Jogo para 2 gols, 80%. Um gol no primeiro tempo, 70%. Menos de 4 gols na partida, 65%. Com relação aos escanteios, Atlético Paranaense 5.1, Vitória 4.2. Time, pensa comigo num cenário. O Atlético Paranaense joga em casa e sabe que precisa de um bom resultado, até porque o segundo jogo é depois na Bahia, casa do Vitória em Salvador. Então assim, final do primeiro tempo, jogo 0-0 ou Vitória ganhando um canto no final do primeiro tempo e no final do segundo tempo, a mesma lógica. Jogo empatado ou de repente o Vitória ganhando, o Furacão vai com tudo pra cima. E aí se não sai o gol, sai escanteio, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos cartões.
Atlético Paranaense 2.2, Vitória 2.5. A juíza Edna Alves Batista, média de 5.5. Um cartãozinho, pelo menos, para cada equipe. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Atlético Paranaense e Vitória. Pelo lado do Atlético Paranaense, finalização, chute a gol ou mesmo gol, o Viveiros. E para desarmes, o Jadson e o Esquivel. Pelo lado do Vitória, finalização, chute a gol, o René. E para desarmes, o Baralhas. Fechou? 21 horas no Equador, jogo entre LDU e Delfim. Vamos lá. A LDU vem na 6ª colocação e o Delfim é vice-lanterna. A LDU vai jogar em casa. Para resultado, não tem muito o que inventar. Vitória da LDU. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade na tela aqui para LDU e Delfim. Partida para 2 gols, 50%. Menos de 4 gols no jogo, 80%. Com relação aos escanteios, LDU 6.2, Delfim 2.9. A equipe visitante produz poucos escanteios, 2.9 de média, e sofre muitos escanteios fora de casa, 6.3. Por esse motivo, um primeiro tempo aqui com mais escanteios para a LDU e final do primeiro tempo, a LDU na pressão, jogo 0 a 0 ou vai que a LDU tá perdendo, aí é um canto aqui no final do primeiro tempo. Cartões 2.6, 2.9. Um cartão aí para cada lado. 22 horas para fechar na Colômbia, jogo entre Bucaramanga e Cúcuta. Negócio é o seguinte, Bucaramanga em casa, dos 5 últimos jogos só perdeu uma partida. A equipe visitante do Cúcuta, dos 5 últimos jogos, perdeu 4, empatou uma e não venceu nenhuma. Então, para resultado, vitória ou empate, Bucaramanga. E pensando em gols, pelo menos um gol do time da casa. Até porque, dos 5 últimos jogos em casa, meteu gol em todas as partidas. E a equipe visitante, dos 5 últimos jogos fora, tomou gol em todas as partidas. Over 1.000 gol, Bucaramanga. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Bucaramanga e Cúcuta. Jogo para 2 gols, 85%. Um gol no primeiro tempo, 65%. Escanteios, Bucaramanga 5.4, Cúcuta 4.9. Cartões 2.4, 1.5. Fechou? Time, antes do melhor palpite, aqui embaixo na tela tá o nosso Instagram e também tá o nosso grupo gratuito pelo Telegram. Não deixa de acompanhar. Tem muita coisa boa por esses 2 canais e é tudo de graça. Aliás, o palpitão eu vou sempre soltar pelo grupo gratuito, que é pelo Telegram. O melhor palpite continua por aqui, tá beleza? Vamos que vamos, melhor palpite aí na tela. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite ou o palpitão da rodada? Vocês que escolhem, tá certo? Mas antes, já deixa aquele like, faz o comentário, dá aquela hypada pra amanhã a gente trazer tudo de novo. Vamos lá, jogo entre Atlético Paranaense e Vitória. Para o Atlético Paranaense vencer ou empatar a partida, não acho que vai perder, e pelo menos um gol do Furacão no jogo. E no confronto entre Celtic e Dundee, vitória do Celtic e é isso. Vídeo tá acabando, um forte abraço, uma excelente semana para todos vocês. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.